A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Bem, hoje é o nosso 99º dia da nossa leitura anual da Bíblia. Estamos aí começando mais um livro, que é o livro do primeiro livro dos reis. E é assim que se fala, não se fala Primeira Reis, se fala primeiro livro, segundo livro dos reis, tá certo? Então, gente, que coisa incrível é a história de Davi, do rei Davi. Eu nunca imaginei ver um Davi numa cena como a gente vê aqui no capítulo 1 e no capítulo 2 de primeiro livro dos reis. Davi já está próximo de morrer, ele vai dar alguns conselhos para o seu filho Salomão. E o primeiro conselho que ele fala é o seguinte: olha, seja homem, não seja afeminado, não seja indeciso, seja firme naquilo que você for fazer e tomar como decisão. Seja homem. Talvez seja o que essa nossa geração está precisando ouvir. O homem precisa ser homem. E eu nunca vi então Davi dessa forma. A gente percebe aquele Davi guerreiro que derruba gigante, que mata urso, que mata leão, e agora a gente vê um Davi acamado, adoentado, velho, que ele já estava bem idoso. A gente outrora vimos aquele Davi com muitas mulheres, ele tinha pelo menos 8 mulheres e algumas concubinas, ele teve 20 filhos. E agora, no seu fim de vida, é colocado uma jovem chamada Abisag, que está lá para aquecer o rei Davi, e nem isso ele aceita mais. Ele não tem nenhuma virilidade mais. Acabou aquele homem com tantas mulheres. E a gente vê também um Davi que era um homem muito ativo em relação aos inimigos, né? Os inimigos de Davi, Davi quando percebia que era o inimigo ia lá e já tomava uma decisão, já ia para a guerra, já usava um homem muito estrategista em toda a história dele, se fez de louco, enfim, é um homem muito estrategista. Agora, antes dele morrer, ele tem um filho que chama-se Adonias. Adonias quer usurpar o reino, arruma lá 50 pessoas, arruma lá alguns rebeldes, inclusive Joabe, que foi a vida toda com Davi, agora está do lado de Adonias e se autodeclara rei. E o rei Davi não fica nem sabendo dessas coisas. Parece que ele está no outro mundo. Antigamente ele já se levantava, já guerreava e ia correr atrás. Mas é a idade, né? A gente tem um prazo de validade. A gente, a cada dia que passa, a gente não sabe se é um dia a mais de vida ou um dia a menos de vida. O fato é que na velhice, toda a percepção de muitas coisas, elas mudam mesmo. É natural que mude, né? Então Davi está nessa fase. Por isso que ele tem que preservar muito, e a gente precisa preservar muito, as amizades. Eu falo de amizades, não é apenas aquela que te apoia em tudo que você vai fazer, mas amizade sincera e pessoas que às vezes te deixaram constrangidas para o bem, que foi o caso do profeta Natan. O profeta Natan esteve com Davi e foi um grande homem de Deus e um diferencial na vida de Davi e em toda Israel. Foi o profeta Natan que chega para Davi e fala: Davi, você está em pecado, mas ele não fala diretamente assim. Ele conta uma parábola quando ele pecou com Betseba, né, e matou Urias e tudo. E aí ele vai contar uma parábola e vai falar assim: você é esse homem. Foi o profeta Natan que vai falar assim que a bênção de Deus vai suceder Davi e os filhos de Davi serão aqueles que irão continuar perpetuamente o seu legado. E aliás, não vai ser Davi que vai construir o templo vai ser construído pelo próprio próximo rei que será o filho de Davi. Foi exatamente o profeta Natan que direcionou dessa forma. E foi o profeta Natan também que alertou Davi, alertou primeiro Betseba, depois alertou Davi que o seu filho Adonias estava tomando o reino e já tinha tido uma palavra que o próximo rei seria o filho de Betseba, Salomão. Salomão seria. E aí, Natan vai lá, alerta Betseba, e a Betseba vai lá e alerta Davi, e aí eles fazem com que Davi vai lá e se levante e consagre
declare o Salomão rei no lugar de Adonias, né? Que queria usurpar o rei. Então, inclusive, é percebido que o profeta Natan ele escreve alguns registros históricos sobre Davi e Salomão. Então, a vida de um profeta no ministério de alguém, ela é essencial. Às vezes a gente acha que aquele que é contraditório, ele se torna o inimigo, mas não é. Na maioria das vezes, o que é contraditório, ele te ensina a crescer. Então, se alguém está te repreendendo, pare para pensar se a pessoa não tem razão, né? Então é assim que acontece. E também a gente percebe que foi mudado. Aí ele vai citar aqui uma coisa bem interessante: desde o tempo de Eli, o ministério sacerdotal encerrou ali com o profeta Eli. Deus vai falar assim: olha, a partir de agora, Eli, os seus descendentes morrerão jovens e você não vai ter mais sucessão do sumo sacerdócio ministerial. E aqui Salomão vai consagrar Zadok, né? Zadok vai ser a partir de agora a casa sacerdotal, e Abiatar, que era o sacerdote que andava com Davi, agora ele se rebela com Davi e fica ao lado de Adonias, junto com Joabe. E aí Salomão vai falar o seguinte: olha, a partir de agora a geração de Abiatar não será mais sumo sacerdote, então vai ser sucedido pela casa de Zadok, que foi profetizado lá no livro de Samuel para Eli. Então Adonias ele quer tomar o reino, mas não tem condição nenhuma. E uma coisa interessante que eu percebi é em relação a tocar no altar, né? A pessoa que tocava no altar significava que ela queria misericórdia, ela queria refúgio, ela queria asilo, ela queria uma tentativa de perdão dos seus pecados. E Adonias, antes de morrer, ele vai lá e toca lá no tabernáculo, tem um altar, e ele fica grudado na ponta do altar. E aí foi quando Salomão fala: tudo bem, não vou te matar, fica tranquilo, tá tudo em paz. Só que aí Adonias dá uma de menino, de garoto, de moleque, ao invés de falar com Salomão, ele chega para a mãe de Salomão, Betseba, e fala: olha, fala lá para o seu filho, para o rei, que eu gostaria que Abisag, aquela mulher que ficou com meu pai Davi na velhice, que eu pudesse desposá-la. Aí, quando Salomão soube disso, Salomão fica nervoso e fala: vem cá, o que, que ele quer mais? Ele quer o reinado também? Aí Salomão vai e manda matar o seu irmão Adonias. E quem vai fazer esse serviço é um outro agora líder militar que chama-se Benaías. Benaías é um guerreiro, né? Que foi o líder que andou lá com Salomão. E aí uma outra pessoa que foi também pegar no altar foi exatamente Joabe. Joabe foi pedir misericórdia porque Davi tinha dito o seguinte: gente, a vida de Davi foi altos e baixos, mas no final da vida, Davi vai falar para Salomão: ó, Salomão, você tem que matar Joabe porque ele foi cruel, ele matou o comandante Amasa, ou Amassa, e ele também matou o outro comandante em tempos de paz, Abinadab, se eu não me engano, Abinadab, também em tempos de paz. E além disso, ele matou também o filho do rei Davi, né? Absalão, ele morreu com 3 espadadas por Joabe. Então Joabe ele era muito cruel, apesar de ter tido toda uma vida com Davi, né? Toda uma vida com Davi. Mas Davi governou 40 anos e esse tempo todinho Joabe estava com ele. Mas mesmo assim ele era cruel. E Davi manda matar então Joabe, manda matar Abiatar, que é o sacerdote, né? Que ficou do lado contra o rei Davi e do lado de Adonias. E no caso de Simei, aquele que ficava amaldiçoando, Davi também matou Salomão, mandou Salomão matar.
Só que Salomão deu um período de misericórdia. Falou, ó, Simei, se você não sair de Jerusalém, você não morre. Passaram-se 2 anos, 3 anos, aliás, 2 escravos fogem. Quando Simei vai atrás, ele sai de Jerusalém. Quando ele volta, achou que Salomão tivesse esquecido. Salomão falou: eu não falei para você? Se você saísse, você morreria. Aí ele vai lá e morre. Ou seja, precisamos entender que principalmente Deus nos olha o tempo todo. Não adianta a gente querer fazer besteira e achar que Deus vai esquecer, que alguém vai esquecer. Não. Deus, ele está de olho. Amém? Então é isso. Então a nossa leitura de amanhã, a gente vai começar a ver Salomão cometendo alguns erros e muitos acertos também. Ele vai casar com uma egípcia, com 2 mulheres egípcias, e aí vai ser um problema na vida dele essa questão de mulher, né? Tá bom? Que Deus abençoe vocês e tenham uma excelente leitura.